Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 2. Olana meneava a cabeça ao ritmo da música High Life, que tocava no rádio do carro. Estava com uma mão sobre a coxa de Odenigbo. Sempre que ele precisava mudar de marcha, ela erguia e depois punha a mão de volta, rindo quando ele a chamava de Afrodite perturbadora. Era divertido estar sentado ao lado dele, com as janelas abertas, respirando o ar empoeirado ao som das batidas sonhadoras de Rex Lawson. Odenigbo tinha uma aula dali a 2 horas, mas insistira em levá-la até o aeroporto de Enugu e, ainda que tivesse fingido discordar, ela queria que ele fosse. Enquanto rodavam pela estrada estreita que cortava Milliken Hill, com um penhasco profundo de um lado e uma encosta íngreme do outro, ela não disse que ele estava dirigindo depressa demais. Tampouco olhou para a placa na estrada que dizia, em letras toscas, "Não dirige enfurecido para não ser o falecido." E não gostou quando viu a silhueta elegante dos aviões sobrevoando o aeroporto, preparando a aterrissagem. Odenigbo parou o carro diante da entrada em Arcos. Os carregadores rodearam o carro e disseram, "Sir, madame, tem bagagem para carregar?" Porém, Olana mal ouviu o que diziam, porque ele a puxara para si. "Mal posso esperar, Ken", disse ele, com os lábios comprimidos nos dela. A boca de Odenigbo tinha gosto de geleia de laranja. Ela queria lhe dizer que também mal podia esperar para se mudar para Nusuka, mas ele já sabia disso e estava com a língua em sua boca. Ela sentiu uma nova quentura no meio das pernas. A buzina de um carro soou. Um carregador exclamou, "Olha, este lugar é só para descarregar, só para descarregar." Por fim, Odenigbo a soltou e saiu do carro para tirar a bagagem do porta-malas. Levou a mala até o balcão de embarque. "Faça uma boa viagem, Igiorna", disse ele. "Dirija com cuidado", disse ela. E ficou vendo Odenigbo se afastar. Um homem musculoso de calça esporte e camisa de manga curta que parecia engomada a ferro. Ele caminhava com uma confiança agressiva. Tinha o andar de alguém que jamais pediria uma informação, de quem sempre teria certeza de chegar, de um jeito ou de outro. Depois que ele se foi, baixou a cabeça e cheirou-se. Logo de manhã, no impulso, passaram umas gotas da colônia Old Spice dele, e não contara nada, porque Odenigbo daria risada. Ele jamais entenderia aquela sua superstição de levar consigo um pouco do seu aroma. Era como se o perfume pudesse, ao menos por uns tempos, abafar as perguntas e fazer ela alguém mais parecida com ele, um pouco mais certa, um pouco menos duvidosa. Virando-se para o atendente, escreveu seu nome num papel. "Boa tarde. Uma passagem só de ida para Lagos, por favor?" "Osóbia?" O rosto bexiguento do rapaz iluminou-se com um vasto sorriso. "Filha do chefe Osóbia?" "Sou." "Ah, muito bem, madame. Vou pedir ao carregador que a leve até o saguão VIP." E virou-se para o lado. "Ineca! Onde foi parar esse inútil? Ineca!" Olana abanou a cabeça e sorriu. Não precisa." E sorriu de novo, tranquilizadoramente, para deixar claro que não era culpa dele o fato de não querer ir para o saguão VIP. O saguão geral estava lotado. Olana sentou-se em frente a 3 crianças com roupas surradas e sandálias, que riam de vez em quando, enquanto o pai lançava olhares severos para elas. Uma senhora, com uma fisionomia azeda e enrugada, a avó deles, estava mais perto de Olana, agarrada à bolsa e cochichando sozinha. Olana sentiu o cheiro de mofo dos panos que vestia. Devia tê-los desenterrado de algum antigo baú, só para a ocasião.
quando uma voz nítida anunciou a chegada de um voo da Nigeria Airways. O pai deu um salto da cadeira e depois sentou de novo. O senhor deve estar esperando alguém, disse Olana em Ibo. Estou no Aniem, meu irmão, que está vindo do exterior, depois de 4 anos estudando lá. Seu dialeto de OR vinha carregado com um forte sotaque rural. Que bom, disse Olana. Ela queria perguntar de onde o irmão estava vindo e o que tinha estudado, mas controlou-se. Ele talvez não soubesse. A avó virou-se para ela. Foi o primeiro de nosso povoado a ir para o exterior, e nossa gente preparou uma dança para ele. Os dançarinos vão se encontrar conosco em Ikeduru. Ela sorriu, orgulhosa em mostrar os dentes marrons. Seu sotaque era ainda mais forte. Difícil entender tudo o que ela dizia. As outras mulheres têm ciúmes, mas por acaso é culpa minha se os filhos delas não têm nada no cérebro e o meu ganhou a bolsa de brancos? Chegou outro voo e o pai disse: Tchere, será o dele? É o dele! As crianças se levantaram, o pai pediu que se sentassem de novo e levantou-se ele próprio. A avó apertou a bolsa na barriga. Olana viu o avião descer. Quando pousou e começou a taxiar na pista, a avó gritou e deixou cair a bolsa. Olana assustou-se. O que foi? O que foi? Mama, disse o pai. Por que aquilo não para? Perguntou a avó, com as 2 mãos na cabeça, desesperada. Time, meu Deus, vou ter problema. Para onde é que está levando meu filho agora? Vocês me enganaram por acaso? Mama, ele vai parar, disse Olana. É isso que o avião faz quando aterrissa. Apanhou a bolsa dela e, depois, pegou a mão cheia de calos. Ele vai parar, disse de novo. Não soltou a avó até o avião parar e ela retirar a mão, enquanto resmungava alguma coisa sobre gente burra que não sabia fazer aviões direito. Olana viu a família correr para o portão de desembarque. Minutos depois, enquanto ia para o portão de embarque, olhou várias vezes para trás, para ver se via o filho que vinha do exterior, mas não viu nada. O voo foi turbulento. O homem sentado na poltrona ao lado comia noz de cola, fazendo muito barulho ao mastigar, e, quando se virou para puxar conversa, ela foi se encolhendo devagar até ficar prensada contra a parede do avião. Eu preciso dizer que você é muito linda, disse ele. Ela sorriu, agradeceu e manteve os olhos no jornal. Odênibo iria achar graça quando ela contasse. Ele sempre ria dos admiradores dela, com sua confiança inquebrantável. Foi o que o primeiro a atraiu para ele, naquele dia de junho, 2 anos antes, em Ibadan. Aquele tipo de dia chuvoso que se veste com a cor do poente, ainda que seja meio-dia. Ela estava de férias, tinha chegado da Inglaterra, e seu caso com Mohammed era sério. De início, não reparou em Odênibo, parado na sua frente, na fila da bilheteria do teatro universitário. Talvez nunca tivesse reparado nele, se não fosse por um homem branco de cabelos grisalhos atrás dela e um bilheteiro fazendo sinal para que passasse na frente de todo mundo. Deixe que eu ajude o senhor com isso, disse, com aquele cômico sotaque de branco que as pessoas mais simples gostam de inventar. Olana se aborreceu, mas não muito, porque sabia que a fila andaria depressa de todo modo. Por isso se surpreendeu com a explosão de um homem que usava um traje safari marrom e segurava um livro. Odênibo. Ele foi até o guichê, levou o branco de volta para a fila e depois gritou para o bilheteiro. Seu energúmeno, quer dizer que você vê um branco e já fica achando que ele é melhor que seu próprio povo? Você vai ter que pedir desculpas à fila toda, e é agora. Olana olhou bem para ele, para o arco das sobrancelhas por trás dos óculos, para os músculos do corpo, já pensando na melhor forma de se desvencilhar de Mohammed. Talvez soubesse desde o início que Odênibo era diferente,
ainda que ele não tivesse dito nada. Só o corte de cabelo já dizia tudo. Uma cabeleira e tanto, feita um ralo. Mas havia também naquele homem um cuidado especial consigo. Não era dos que usam o descuido para substanciar o radicalismo. Ela sorriu e disse, muito bem, quando ele passou por ela. Sua maior ousadia até então. A primeira vez que exigia a atenção de um homem. Ele parou e se apresentou. Eu me chamo Odênibo. Eu me chamo Olana, disse ela, e, mais tarde, contaria a ele que sentiu a magia estalando no ar. Ele diria que, naquele momento, seu desejo foi tão intenso que a virilha doeu. Quando finalmente sentiu aquele mesmo desejo, ficou, acima de tudo, espantada. Não sabia que o pênis de um homem podia apagar a memória, que era possível pairar num lugar onde não havia pensamentos nem lembranças, só sentimentos. Depois de 2 anos, a intensidade não diminuíra, assim como não diminuíra seu espanto com as excentricidades autoconfiantes e a moralidade feroz de Odênibo. Porém, temia que essa força viesse do relacionamento espaçado que mantinham. Ela o via quando voltava para a casa de férias. Eles trocavam cartas, falavam ao telefone. Porém, agora que estava definitivamente na Nigéria, viveriam juntos, e ela não entendia como é que Odênibo não demonstrava um pouco de incerteza. Ele tinha confiança demais. Ela olhou para as nuvens do lado de fora da janela, densas massas brancas deslizando em volta, e pensou que eram, todas elas, criaturas muito frágeis. Olana não queria jantar com os pais, sobretudo porque eles haviam convidado o chefe Okonji. Porém, a mãe foi até o seu quarto para lhe pedir, por favor, que fosse. Não era todos os dias que tinham oportunidade de receber o ministro das Finanças. E esse jantar era ainda mais importante por causa do contrato de construção que seu pai estava querendo. Bico, vista alguma coisa bonita? Kainene também vai se vestir. Acrescentou a mãe, como se, ao mencionar a irmã gêmea, tudo ficasse legitimado. No momento, Olana alisava o guardanapo no colo, sorrindo para o garçom que punha um pratinho com metade de um abacate na sua frente. O uniforme branco estava tão engomado que a calça parecia ser de papelão. Obrigada, Maxwell, disse ela. Às ordens, tia, murmurou Maxwell, que foi em frente com a bandeja. Olana olhou em volta da mesa. Os pais estavam concentrados no chefe Okonji, balançando a cabeça animados, escutando uma história sobre o encontro recente dele com o primeiro-ministro Balewa. Kainene inspecionava seu prato com aquela sua expressão brejeira, como se estivesse zombando do abacate. Ninguém mais agradeceu Maxwell. Olana gostaria que tivessem dito alguma coisa. Algo tão simples de fazer. Reconhecer o lado humano das pessoas que nos servem. Um dia, até sugerira isso. O pai disse que pagava um bom salário aos empregados e a mãe disse que agradecer abriria espaço para que fossem malcriados. Ao passo que Kainene, como sempre, não disse nada e continuou com a mesma fisionomia entediada de sempre. Esse é o melhor abacate que eu como em muitos anos, disse o chefe Okonji. Veio de uma de nossas fazendas, disse a mãe. Aqui fica perto de Assaba. Vou pedir ao garçom que separe alguns para o senhor levar, disse o pai. Ótimo, disse o chefe Okonji. Olana, espero que esteja gostando do seu. Você está aí olhando para ele, como se o abacate pudesse morder. Ele riu, uma gargalhada forçada, e seus pais imediatamente riram também. Está muito bom, Olana ergueu os olhos. Havia qualquer coisa de úmido no sorriso do chefe Okonji. Na semana anterior, quando ele enfiara o cartão de visitas em sua mão, no Okoye Club,
Ela havia ficado preocupada com aquele sorriso, porque parecia que o movimento dos lábios provocava ainda mais saliva que ameaçava transbordar queixo abaixo. Espero que tenha pensado em vir se juntar a nós no ministério, Olana. Precisamos de cérebros de primeira ordem, como o seu, continuou ele. Quantas pessoas recebem um convite pessoal do ministro das Finanças para trabalhar no ministério? Disse a mãe. Para ninguém em especial, com um sorriso iluminando o rosto oval e escuro que era mais que perfeito, tão simétrico que amigos a chamavam de arte. Olana pôs a colher no prato. Eu decidi ir para Nusuka, ou partir em 2 semanas. Ela viu a maneira como o pai comprimiu os lábios. A mãe deixou a mão suspensa no ar por alguns instantes, como se a notícia fosse trágica demais para que continuasse salpicando sal na comida. Pensei que você ainda não tivesse decidido, disse ela. Não posso adiar mais. Caso contrário, eles vão oferecer o cargo a outra pessoa, disse Olana. Nusuka? É isso mesmo? Você resolveu se mudar para Nusuka? Perguntou o chefe Okonji. Exato. Eu me candidatei a uma vaga como professora do Departamento de Sociologia e consegui, disse Olana. Em geral, gostava de comer o abacate sem sal, mas estava sem gosto. Agora, quase nauseante. Ah, quer dizer então que vai nos deixar? Continuou o chefe Okonji. Seu rosto parecia ser derretido, dobrando-se sobre si mesmo. Mas ele se virou e perguntou, com falsa vivacidade. E quanto a você, Kainene? Kainene olhou o chefe Okonji bem nos olhos com aquela sua expressão neutra, tão vazia que era quase um ato de hostilidade. E quanto a mim? É o que eu me pergunto. Ergueu as sobrancelhas. Eu também vou pôr meu recém-adquirido diploma em uso. Vou me mudar para Port Harcourt para administrar os negócios do papai por lá. Olana gostaria ainda de ter aqueles lampejos, aqueles momentos em que sabia o que Kainene estava pensando. Quando faziam o primário, às vezes olhavam uma para a outra e riam, sem precisar dizer nada, porque estavam pensando na mesma coisa engraçada. Duvidava que Kainene ainda tivesse esses momentos, já que não falavam mais sobre isso. Aliás, não conversavam mais sobre coisa nenhuma. Quer dizer que Kainene vai administrar a fábrica de cimento? Perguntou o chefe Okonji, virando-se para o pai. Ela vai controlar tudo o que temos no leste, as fábricas e nossos novos investimentos em petróleo. Ela sempre teve um excelente olho para os negócios. Quem disser que você levou a pior por ter filhas gêmeas está mentindo, disse o chefe Okonji. Kainene não é só como um filho, ela é como 2 filhos homens, disse o pai. Olhou para Kainene e Kainene desviou o olhar, como se o orgulho no rosto dele não importasse. E Olana, mais que depressa, voltou as atenções para seu prato, para que nenhum dos dois visse que ela estava observando. Era um prato elegante, verde claro, da mesma cor do abacate. Por que vocês não vêm todos jantar lá em casa, neste fim de semana? O que acham? Convidou o chefe Okonji. Ao menos para experimentar a sopa de peixe com pimenta do meu cozinheiro. Ele é de Nembe e sabe o que fazer com um peixe fresco. Os pais riram com gosto. Olana não sabia muito bem qual era a graça, mas era uma piada do ministro, de todo modo. A ideia me parece excelente, disse o pai de Olana. Vai ser muito bom nos reunirmos de novo, antes de Olana partir para Nusuka, disse a mãe. Olana sentiu uma irritação ligeira, uma sensação de formigamento na pele. Eu adoraria ir, mas não vou estar aqui nesse final de semana. Não vai estar aqui? Perguntou o pai. Ela se perguntou se a expressão em seus olhos era um apelo desesperado. Perguntou-se também se por acaso os pais haviam prometido ao chefe Okonji, em troca do contrato, que ele poderia ter um caso com ela.
Será que tinham feito a promessa com todas as letras ou apenas dado a entender? Já tenho planos de ir até Cano, ver tio Mambese e a família, e Mohammed também, disse ela. O pai espetou o garfo com força no abacate. Entendo. Olana tomou um gole de água e não respondeu. Depois do jantar, foram tomar licor na sacada. Olana gostava desse ritual e muitas vezes se afastava dos pais e convidados para ficar sozinha junto à grade, olhando as lâmpadas altas que iluminavam as trilhas, luzes tão fortes que a piscina parecia prateada, e os hibiscos e as primaveras adquiriam uma pátina incandescente nos tons de rosa e vermelho. A primeira e única vez que Odenebo a visitou em Lagos, eles tinham ficado na varanda, olhando a piscina, e Odenebo a tirar uma rolha para vê-la mergulhar na água. Tinha bebido muito conhaque, e quando seu pai disse que a ideia de uma universidade em Nsukka era bobagem, que a Nigéria ainda não estava pronta para uma universidade nativa e que receber o apoio de uma universidade americana, em vez de uma universidade de verdade da Grã-Bretanha, era pura tolice. A voz de Odenebo não se alterara. Olana achava que ele ia perceber que o pai só queria atazanar e mostrar que não estava nem um pouco impressionado com o catedrático de Nsukka. Achava que Odenebo não levaria em conta as palavras do pai. Mas sua voz foi ficando cada vez mais alta, ao discutir a necessidade de a Universidade de Nsukka ser livre da influência colonial, e de nada adiantariam as piscadas que ela deu, porque ele não viu, quem sabe por haver pouca luz na varanda. Por fim, o telefone tocou, e a conversa teve de terminar. A expressão nos olhos dos pais era de respeito relutante. Olana percebeu logo, mas isso não os impediu de dizer que Odenebo era louco e o homem errado para ela. Um daqueles cabeças duras da universidade que falavam sem parar, até dar dor de cabeça em todo mundo e ninguém entender o que estavam falando. Uma noite tão fresca, disse o chefe Okonjo atrás dela. Olana virou-se. Não sabia em que momento os pais e Kainene tinham ido para dentro. Pois é. Chefe Okonjo parou na frente dela. Seu abadá era bordado com fios de ouro em volta da gola. Ela olhou para o pescoço dele, viu os rolos de banha e imaginou-o remexendo neles na hora do banho. E o que você me diz de amanhã? Tem um coquetel no Hotel Okoye, disse ele. Queria que todos vocês conhecessem alguns expatriados. Eles estão à procura de terras, e eu posso acertar para que comprem do seu pai por 5 ou 6 vezes mais que o preço normal. Amanhã eu tenho um trabalho beneficente com a Irmandade de São Vicente de Paula. Chefe Okonjo aproximou-se um pouco mais dela. Não consigo tirar você da cabeça, falou, e uma nuvem de álcool assentou no rosto de Olana. Não estou interessada, chefe. Eu simplesmente não consigo tirar você da cabeça, disse o chefe Okonjo de novo. Olha só, você não precisa trabalhar no ministério. Posso nomeá-la para uma diretoria, a diretoria que você quiser. Eu posso mobiliar um apartamento onde você quiser. E puxou-a para si. Por alguns instantes, Olana não fez nada. O corpo frouxo ao lado dele. Estava acostumada com isso, com ser agarrada por homens embebidos em nuvens de direitos, recendendo a colônia, que presumiam, por serem poderosos e acharem-na bonita, que eles se pertenciam. Por fim, empurrou-o e sentiu uma náusea vaga ao perceber que suas mãos haviam afundado naquele peito mole. Pare com isso, chefe. Ele estava de olhos fechados. Eu amo você, acredite. Eu realmente amo você. Ela se desvencilhou do abraço e entrou. Os pais conversaram com vozes abafadas na sala. Parou para sentir o cheiro de uma das flores já meio murchas, num vaso sobre a mesa lateral, perto da escada, ainda que soubesse que elas já tinham perdido o aroma antes de subir. O quarto parecia estranho.
os tons quentes da madeira, a mobília castanha, o capete cor de vinho que acolchoava seus pés, a profusão de espaço que fazia Kainene chamar de apartamentos os quartos das duas. Um exemplar do Lagos Life continuava sobre a cama. Olana apanhou o jornal e olhou para a foto dela e da mãe, na página 5. As fisionomias satisfeitas e deslumbradas, um coquetel oferecido pelo Alto Comissariado Britânico. A mãe a puxara para perto, quando um fotógrafo se aproximou. Mais tarde, depois do flash, Olana tinha chamado o fotógrafo e pedido a ele, por favor, para não publicar a foto. Ele havia olhado para ela de um jeito engraçado. Agora, percebia como sua ideia fora tola. Claro que ele jamais entenderia o desconforto que ela sentia em partilhar do brilho que revestia a vida dos pais. Estava na cama, lendo, quando a mãe bateu e entrou. — Ah, você está lendo, disse a mãe. Estava segurando alguns tecidos na mão. O chefe acabou de ir embora e disse para eu cumprimentá-la em seu nome. Olana queria perguntar se eles tinham prometido alguma coisa ao chefe, mas sabia que jamais conseguiria formular a pergunta. — Que tecidos são esses? O chefe mandou o motorista pegar no carro, pouco antes de ir embora. É a última palavra em rendas europeias. Olha só! Muito lindas. E Fukua? Olana sentiu o tecido entre os dedos. São muito lindas, sim. Você viu a que ele estava usando hoje? Original, exíguo. A mãe sentou-se na beirada da cama. E você sabia que, segundo dizem, ele nunca usa o mesmo traje 2 vezes? Dizem que dá para os criados depois de usar uma vez. Olana imaginou as caixas de madeira dos pobres criados incongruentemente recheadas de rendas, criados que ela tinha certeza que não recebiam grande coisa de salário, de posse de caftãs, de abadás que jamais usariam. Sentiu-se cansada. Conversar com a mãe era cansativo. — Qual deles você quer, Nê? Eu vou fazer uma saia longa e uma blusa, para você e Kainene. — Não se preocupe, mãe. Faça alguma coisa para você. Eu não vou ter muitas oportunidades de usar renda em Nusuka. A mãe passou o dedo pelo tampo do criado mudo. Essa empregada burra nunca limpa os móveis direitos. Será que ela acha que eu pago o salário para ela ficar brincando? Olana largou o livro de lado. A mãe queria dizer algo, ela sabia, e o sorriso inabalável, mais os gestos meticulosos, eram o começo. — E então, como vai Odênibo? Perguntou ela por fim. — Está ótimo. A mãe suspirou naquele seu jeito espalhafatoso, que significava que gostaria que Olana pusesse a cabeça no lugar. — Você pensou bem nessa sua mudança para Nusuka? Muito bem mesmo? Nunca tive tanta certeza quanto agora. — Mas você vai se sentir confortável lá? A mãe disse confortável, com um ligeiro tremor nos ombros. E Olana quase sorriu, porque sabia que ela devia estar pensando na casa básica que a universidade dava a Odênibo, com seus quartos severos, suas mobílias simples, sem carpete no chão. — Vou, claro que vou. Você podia trabalhar aqui em Lagos e viajar nos fins de semana para vê-los. — Eu não quero trabalhar em Lagos. Quero trabalhar na universidade e quero morar com ele. A mãe a olhou por alguns instantes, antes de se levantar e dizer: — Boa noite, minha filha, em voz baixa, magoada. Olana encarava a porta. Estava acostumada com a desaprovação da mãe. Afinal, quase todas as decisões importantes que tomara na vida tinham sofrido críticas por parte dela. Quando optou por uma suspensão de 2 semanas, em vez de pedir desculpas à professora de Heath Grove, pela insistência com que afirmou que as aulas sobre a Pax Britânica eram contraditórias. Quando se uniu ao movimento estudantil pela independência em Ibadan, quando se recusou a casar com o filho de Igiue Akabue e depois com o filho do chefe Okaro. Ainda assim, todas as vezes em que foi censurada, sentiu vontade de pedir desculpas,
de compensá-la de alguma forma. Estava quase dormindo quando Kainene bateu na porta. Quer dizer, então, que você vai esparramar as pernas para aquele elefante em troca de um contrato para o papai? Perguntou. Olana sentou-se na cama, espantada. Não se lembrava de quando fora a última vez que Kainene entrara em seu quarto. Fui praticamente puxada da varanda. Tudo para deixar você sozinha com o nosso excelente ministro, disse Kainene. E ele vai mesmo dar o contrato para o papai? Ele não disse, e também não é o caso de ele sair de mãos abanando. O papai vai lhe dar os 10%. Os 10% são de praxe, de modo que qualquer ajuda extra contribui. Os outros concorrentes provavelmente não têm uma filha linda. Kainene arrastou a palavra até que ela soasse grudenta, pegajosa, linda. Estava folheando o Lagos Life, o hobby de seda bem apertado em volta da cintura minúscula. O bom de ser a filha feia é que ninguém usa a gente como isca sexual. Eles não estão me usando como isca sexual. Kainene não respondeu nada, por um tempo. Parecia concentrada no artigo do jornal. Depois ergueu os olhos. Richard está indo para Nusuka também. Ele recebeu a bolsa e vai escrever o livro lá. Que bom! O que significa que você vai passar uns tempos em Nusuka, certo? Kainene ignorou a pergunta. Ele não conhece ninguém em Nusuka. Por isso, quem sabe você não gostaria de apresentá-lo a seu amante revolucionário? Olana sorriu. Amante revolucionário. As coisas que Kainene conseguia dizer de cara limpa. Eu apresento, sim. Nunca tinha gostado de nenhum dos namorados de Kainene, assim como nunca gostara dos inúmeros brancos com quem ela saía, na Inglaterra. A presunção mal disfarçada, as falsas validações, tudo era motivo de irritação. No entanto, não reagira da mesma forma com Richard Churchill, quando Kainene o convidara para jantar. Talvez por Richard não mostrar aquela conhecida superioridade dos ingleses, que acham que entende os africanos melhor que os africanos entendem a si mesmos. A verdade é que ele se apresentou com uma incerteza cativante, uma quase timidez, ou talvez pela atitude impassível dos pais, que o ignoraram porque, afinal, ele não conhecia ninguém que valesse a pena ser conhecido. Acho que Richard vai gostar da casa de Odenebo, disse Olana. Aquilo fica igualzinho a uma agremiação política nos finais de tarde. De início, ele só convidava africanos, porque a universidade está sempre tão cheia de estrangeiros, e ele queria que os africanos tivessem a chance de socializar uns com os outros. No começo, cada um levava sua própria bebida, mas agora ele pede uma contribuição de cada um e toda semana compra as bebidas e eles se reúnem na casa de... Olana parou no meio da frase. Kainene a encarava com uma dureza no olhar, como se ela tivesse quebrado a regra tácita entre as duas e estivesse querendo bater um papo. Kainene virou-se para a porta. Quando você parte para Kano? Amanhã. Olana queria que Kainene ficasse, que ela sentasse na beira da cama, pusesse um travesseiro no colo e elas ficassem fofocando e rindo noite adentro. Boa viagem, Geofuma. Dê lembranças à tia e ao tio Arise. Pode deixar, disse Olana, embora Kainene já tivesse saído e fechado a porta. Ficou escutando os passos da irmã no corredor acarpetado. Só agora, depois de terem voltado da Inglaterra e vivendo na mesma casa de novo, é que Olana percebia como tinham se tornado distantes. Kainene sempre fora uma criança retraída, depois uma adolescente enfesada e muitas vezes desagradável. A filha que, por nunca ter tentado agradar aos pais, deixava a tarefa toda para Olana. Mas tinham sido próximas, apesar dos pesares. Eram amigas. E ela se perguntava quando tudo mudara. Certamente antes de partirem para a Inglaterra, porque não tinham nem os mesmos amigos em Londres. Talvez tivesse sido na escola secundária em Halfgrove, talvez até antes. Não acontecera nada demais. Nenhuma briga monumental,
nenhum incidente significativo. Simplesmente foram se distanciando. Mas agora era Kainene quem se ancorava firmemente num lugar distante, para que nunca mais os ventos as unissem.